terceiro B, eu vou ler minha questão. As notas de um candidato em 6 provas de um concurso foram 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,2. Determine a nota média. Vamos somar todas as notas. 8,4 mais 9,1 mais 7,2 mais 6,8 mais 8,7 mais 7,1 e dividimos pelo total de notas que é 6, que dá igual a 47,4 e dividimos por 6, que dá 7,9. Aí, a nota mediana, que é da ordem crescente, da menor para a maior. Aí, 6,8, 7,2, 7,2, 8,4, 8,7 e 9,1. Aí pegamos a do meio, 7,2 e 8,4. Aí vamos somar e dividir por 2, que dá igual a 15,6 dividido por 2. 15,6 dividido por 2 dá igual a 7,8. E a nota modal é a nota que mais se repete, que é